noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Aqui a voz de Newton Marques. Um grande A de abraço, um F de fortalecimento, um S de saudade. Eita, coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Levanta da poltrona, folgado. Vamos, se inscreva no canal. Fortalece, dê o seu like, o seu joinha. Comenta, compartilha. Vamos semear. Ajuda a fortalecer a casa. Vamos ao direito à informação acerca do direito do trabalho. A sua continuidade no artigo 60 da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Consolidação das leis trabalhistas nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da segurança e da medicina do trabalho, ou que neles venham a ser incluídas pelo ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Quaisquer prorrogação só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matérias de higiene do trabalho, os quais para esse efeito procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com que entrarão em entendimento para tal fim. E no parágrafo único, excetua-se da exigência de licença prévia a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Nos locais em que as autoridades federais, estaduais ou municipais constate sujeitos a riscos de insalubridade, só será permitido a prorrogação das jornadas de trabalho mediante autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de suas delegacias regionais, por ato formal e restrito ao desenvolvimento das atividades apenas naquele referido local. Em tempo, o Ministério do Trabalho e Emprego costuma firmar convênio com outras entidades governamentais em todos os níveis, visando a prática de fiscalizações em matéria de segurança e higiene do trabalho. Entendeu que não foi revogado pelo artigo 7º, inciso 8º da Constituição, considerando-se por inválida a cláusula de convenção ou acordo coletivo que não observe as condições nele estabelecidas. O artigo 61 da CLT, ocorrendo necessidades imperiosas, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou à conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. No parágrafo 1º, o excesso nos casos desse artigo pode ser exigido independente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Parágrafo 2º, nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previsto nesse artigo, a remuneração será pelo menos 25% superior à da hora normal. E o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Entretanto, no parágrafo 3º, está registrado sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, que determine a impossibilidade de sua realização. A duração do trabalho pode ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas,
durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda a 10 horas diárias em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Todos os casos de força maior são provenientes de um ato de Deus, ou seja, um ato de inteligência humana, como uma enchente provocada por fortes tempestades ou de atividades relacionadas aos serviços essenciais. Tais atos permitem ao empregador a possibilidade de prorrogar a jornada de trabalho, além do limite legal nos casos de prejuízo manifesto e não permitam atender à execução de serviços considerados inadiáveis. A duração das horas trabalhadas nesses casos não poderá exceder a 12 horas diárias, salvo se houver outro limite estipulado por lei, independente de que seja submetido à apreciação de norma coletiva. O amparo no princípio da conservação da empresa, considera-se que a proteção às atividades empresariais vincula a manutenção do emprego. Em qualquer hipótese, a hora extraordinária será remunerada acrescida de 50% do valor da hora normal, até que o empregador recupere sua atividade empresarial. O legislador excepciona, no artigo 3º do artigo 61, ou no parágrafo 3º do artigo 61 da CLT, a possibilidade de estender tais regalias, porém limita-se a 10 horas ao contabilizar a 8 horas normais com mais 2 horas extras. Contudo, exige que essas condições perdurem por 45 dias no máximo, sujeitando o empregador a uma autorização prévia do órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego. No artigo 61, não abrangidas pelo regime previsto nesse capítulo, os empregados no inciso 1, que exerce atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Serviços externos, fora da sede da empresa, que não comporte controle de jornada, bem como atividades de comando ou confiança, especificamente cargos de gestão. Os gerentes, chefes de departamento ou filiais que, sem dúvida, exerçam suas atividades e caracterizem poder de gestão sobre os negócios do empregador, ou seja, que se envolvam com as atribuições de comando, até mesmo em cargos de confiança, com ou sem gratificação para essa função. Ademais, exige-se que esses cargos sejam remunerados de maneira que a referida gratificação de função for paga jamais ultrapasse a soma do salário fixo acrescido de 40%, garantindo que a existência da chefia dependerá, ou seja, de um plus a ser creditado pelo empregador aos ganhos do empregado. Os empregados comissionados sujeitos ao controle de jornada de trabalho terão direito ao adicional de 50% pelas horas extraordinárias laboradas. O cálculo será realizado sobre o valor hora das comissões concentrada no mês de referência, observando-se o número de horas efetivamente trabalhadas. O teletrabalho agraciado pela Lei 13.467 de 2017 também está excluído do regime de controle de horário. Esta hipótese era questionada com elementos probatórios que poderiam atestar a entrada e saída do empregado por meio de sistemas remotos detectados pelos próprios equipamentos utilizados pelo empregado. Mas o parágrafo 3º resta excluído essas situações que, pela própria exegese do inciso 3º do presente artigo, observe que a importância das empresas promoverem devidas anotações na CTPS do empregado e também as condições de trabalho externo com o objetivo de efetivar futuros questionamentos sobre a natureza das atividades desempenhadas em ambiente externo. No artigo 63,
não haverá distinção entre empregados interessados e a participação em lucros ou comissões, salvo em lucros de caráter social, não excluindo o participante do regime desse capítulo. Aqueles que percebem participação em lucros de caráter social, por exemplo, sócios ou cotistas, estão excluídos do controle de horas de trabalho. Os que configuram empregados, mas percebem participação nos lucros de caráter operacional. Entre eles, o PIS, o PASEP ou mesmo adicional de produtividade, estarão sem dúvida sujeitos aos regimes das jornadas de trabalho prevista em lei. No artigo 64, o salário hora normal no caso do empregado mensalista será obtido dividindo o salário mensal correspondente à duração do trabalho a que se refere o artigo 50 por 30 vezes o número de horas dessa duração. Basta dividir o salário do empregado pelo número de horas trabalhadas em mês, em regra 30 dias, como também pelo número de dias trabalhados durante o mês, caso as atividades sejam realizadas em tempo inferior a 30 dias. No artigo 65, no caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho estabelecido no artigo 58 pelo número de horas de efetivo trabalho. Dividimos o salário percebido em dia de trabalho pelo número de horas trabalhadas nesse mesmo dia. Dos períodos de descanso, no artigo 66, entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Os intervalos interjornadas devem ser no mínimo 11 horas consecutivas de descanso, ou seja, entre uma jornada de trabalho praticada em um dia e outra praticada no dia seguinte, obrigatoriamente deve-se parar de trabalhar por 11 horas. Em tempo existem atividades peculiares que são excepcionadas por legislações próprias, permitindo que esse intervalo seja reduzido, por exemplo, a dos aeronautas. Entretanto, o 437 do TST, a súmula, que pode seguir com essa redação: intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Aplicação do artigo 71 da CLT, alterada em decorrência da Lei 13.467 de 2017, a partir de 11 de novembro de 2017, data de vigência a não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período, suprimindo com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. A partir de novembro de 2017, a parcela decorrente do intervalo intrajornada mínimo, suprimindo, ostenta a natureza indenizatória. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo para a jornada superior a 6 horas, estipulada em lei ou em norma coletiva, obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação, não usufruindo acrescido de respectivo adicional. Houve a retirada de algumas palavras do dispositivo. No artigo 67, será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, ao qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo ou em parte. Os empregados devem ter um descanso semanal de 24 horas que regularmente recairá em um dia de domingo, aos homens em 7 semanas e às mulheres em 15 dias, no artigo 387 da CLT. Tais descansos serão controlados em quadros de horários e sujeitos à fiscalização do trabalho, salvo as atividades que exijam trabalho aos domingos. Por exemplo, artistas
técnicos, espetáculos de teatro e entretenimento em geral. Artigo 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial na forma do artigo 67, será subordinado à permissão prévia da autorização competente em matéria de trabalho. No passado havia um rigor necessário nessas hipóteses e o empregador se via na obrigação de formalizar um pedido de autorização ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Atualmente basta fixar em local visível o quadro de horários e ter em mãos a justificativa para o desenvolvimento do trabalho aos domingos, obviamente ligado à natureza das atividades empresariais do referido empregador. Em tempo, a abertura do shopping center aos domingos é oposta à natureza das atividades comerciais normais, sem dúvida gera a necessidade de autorização especial em regra para o ajuste sindical, pois presume-se que não há obrigatoriedade das lojas funcionar nesse específico dia de semana. Artigo 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão os preceitos neles estabelecidos e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais preceitos, nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. A CLT é lei especial e jamais se confrontará com leis municipais ou qualquer outra legislação de caráter geral no que concerne às regras estabelecidas pelo texto, consolidando sempre, prevalecerão sobre quaisquer outras normas e, independente de rotina de vida de municípios, seguirão os comandos legais impostos pelo capítulo 2 da CLT. Artigo 70. Salvo os dispostos nos artigos 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria. Nos dias de feriado nacionais, por exemplo, 7 de setembro ou 15 de novembro, ou religiosos, 12 de outubro ou 2 de novembro, o trabalho só será permitido nos casos em que a natureza das atividades empresariais exijam tais exceções: transporte coletivo, hospitais e cemitérios. Nesses casos, o empregador seguirá regras estabelecidas nos artigos 68 e 69 da CLT, ou seja, terá condições de provar administrativamente ou judicialmente a necessidade do desempenho daquelas atividades desenvolvidas durante o feriado. Também obriga-se a pagar os dias trabalhados com os devidos acréscimos salariais previstos em lei. Artigo 71. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder-se de 2 horas. Entretanto, nobres senhores, não ultrapassando as 6 horas contínuas, o empregador poderá conceder um pequeno intervalo de 15 minutos durante a jornada de trabalho. Entretanto, se a duração das atividades exceder 6 horas por dia, certamente será obrigado a conceder um intervalo de 1 hora, no mínimo de 2 horas no máximo. Não se contabiliza os períodos de intervalo na duração do trabalho. Se uma empresa pratica jornada de trabalho de 8 horas diárias, há com certeza um intervalo de 1 ou 2 horas para o almoço, o qual não será somado ao tempo de trabalho efetivamente prestado pelo empregado. A Lei 13.467 de 2017 regulou as atividades exercidas durante os intervalos intra-jornada. Assevera o parágrafo 4º que as horas que forem dedicadas ao trabalho por consequências suprimidas do período de descanso, por exemplo, o almoço, deverão ser indenizadas. Em regra, há um intervalo mínimo de descanso para a refeição de 1 hora,
que, caso não cumprido, acarreterá efeitos indenizatórios. Abstraindo a nova interpretação do texto, no parágrafo 4º do presente artigo da OJ número 355 e a súmula 110 do TST, firmou o entendimento no sentido de que deve-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalos acrescidos dos respectivos adicional. A súmula 437 do TST assegura que possui natureza salarial a parcela prevista no artigo 74, parágrafo 4º da CLT, e a Lei 8.923 de 94, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada, influenciando o cálculo de outras parcelas salariais. Também dispõe em seu inciso 4º que, ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, obrigando que o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação, não usufruindo como extra, acrescente respectivo adicional na forma prevista no artigo 71 do capítulo do parágrafo 4º da CLT. Entretanto, vem a Lei 12.619, que regulamenta a atividade rodoviária, fixa na grande concentração das atividades dos rodoviários, que se traduz em corridas de transporte coletivos intermunicipais ou interestaduais. Contudo, o mistério que siga uma rotina de idas e vindas diárias e sem número de vezes por determinado percurso, que devido ao trânsito das grandes cidades, ao incomensurável contingente humano envolvido, impossibilita qualquer tipo de estagnação ou de parada para a qual o profissional possa descansar. Assim, diante de uma realidade singular, as empresas se permitem adotar critérios próprios que fogem aos ditames regulares prescritos no seu mesmo texto, artigo 66 da CLT. Restam fixadas um tempo mínimo de descanso aos referidos rodoviários, dentro do que é possível a ótica desta atividade profissional, já classificada como categoria diferenciada. Nessa esteira, acordos e convenções coletivas poderão ajustar-se em 30 minutos antes e depois das viagens. Estão consideradas como intervalos intrajornada para descanso. Entretanto, o entendimento da súmula 437 do TST, que assegura inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que permita a supressão ou redução do intervalo intrajornada, e se tratando de medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, tal como de efeitos congênitos está garantida por norma de ordem pública. Entretanto, a exceção vem das empresas de transporte público coletivo urbano, que contempla a redução do intervalo intrajornada, caso é garantida a redução da jornada para 7 horas diárias ou 42 semanais, não prorrogada, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para descanso menores e fracionados ao final de cada viagem não descontada da jornada. Por derradeiro, nos termos do parágrafo 4º, em conformidade com a Lei 13.467, está registrado que caberá a indenização apenas do período suprimido do intervalo intrajornada e com um acréscimo de 50% sobre o valor de remuneração da hora normal do trabalho. No artigo 72, nos serviços permanentes de mecanografia e datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo, corresponderá um repouso de 10 minutos, não deduzidos da duração normal do trabalho. Há um tipo de intervalo intrajornada para aqueles que trabalham com serviços que impõem continuidade excessiva ou repetitiva. Por exemplo, os datilógrafos, calculistas
e atualmente os digitadores em computadores. Temos cartórios, bancários e outras atividades laborais, tais como as atividades exigem um grau de continuidade muito grande, pode exaurir o empregado e, consequentemente, ensejando os intervalos de 10 minutos dentro da jornada de trabalho. No detalhe, lembramos que os referidos intervalos não são computados na duração do trabalho. Artigo 73. Do trabalho noturno, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior do diurno, e para esse efeito sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. Entretanto, senhores, nos casos em que o empregador ele vai optar pelo regime de compensação de horas, a lei o desobriga do pagamento de adicional noturno, pois o trabalho à noite será mero referencial das horas em excessos trabalhadas durante o dia. Tal desencargo só será válido nas escalas semanais ou quinzenais, conforme as determinações do parágrafo 2º do artigo 59 da CLT. Será calculado na razão de 20% sobre o valor da hora diurna, assim considerada com 52 minutos e 30 segundos no trabalho urbano e 60 minutos no trabalho rural, reservando-se as condições de trabalho determinadas pelo parágrafo 3º do artigo 73 da CLT. No trabalho desenvolvido no meio urbano, a hora noturna é contabilizada das 22 às 5 horas do dia seguinte. No trabalho rural, especificamente na pecuária, das 20 às 4 horas, e na agricultura, das 21 às 5 horas do dia. Lembra-se bem que no trabalho rural, a pecuária compreende das 20 horas às 4 horas. Pecuária, das 20 às 4 horas. E na agricultura, compreende-se o horário das 21 horas às 5 horas. A agricultura, das 21 horas às 5 horas da manhã. A súmula 265 do TST diz que transferência para o período diurno de trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno. O legislador excepcionou no parágrafo 3º do artigo 73 a base de cálculo do adicional noturno das empresas que desenvolvem suas atividades durante o dia e casual ou propositadamente adentram à noite e com trabalhos excessivos. Nesses casos, a lei obriga a que a horas noturnas seja caracterizada sobre os salários do empregado. Todavia, se as atividades se desenvolverem tão somente à noite e for natural a prática do trabalho noturno, certamente será beneficiado com um cálculo de 20% sobre o salário mínimo e não sobre o salário normal, como ocorre no caso anterior. Realmente, o legislador cria dificuldades para os que tenham desvirtuar as regras básicas de proteção ao trabalho. Entretanto, a Constituição de 88 traz no inciso 9 do artigo 7º a necessidade de remunerar o trabalho noturno com bases superiores ao diurno, jamais impondo que o cálculo das horas noturnas seja contabilizado em razão de 20% sobre o salário do empregado, revogando então o parágrafo 3º do artigo 73 da CLT. Quem conhece o direito do trabalho poderia fazer valer o princípio do favor e, na dúvida, adotar a base de cálculo que permite a superioridade. Porém, como em direito não há fórmulas exatas, defendemos sem dúvida que o presente comando legal é passível de amplas discussões. O adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos, cumpridas integralmente a jornada no período noturno, com as suas consequentes prorrogação. Verifica-se o adicional quanto às horas prorrogadas na súmula 60 do TST. Do quadro de horário, no artigo 74,
o horário do trabalho constará de quadros organizados conforme o modelo expedido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e afixado em lugar bem visível. Esse quadro será discriminado no caso de não ser o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma. O critério adotado pelo empregador e subscrito pelo empregado pessoal, contrato individual ou em nível coletivo, acordo ou convenção, será apresentados em fichas de registro e quadros de horários fixados em local visível, contendo a duração de jornada válida para aquela atividade e local, e ainda nas empresas com mais de 10 empregados. Também haverá controle por meio de cartões de pontos eletrônicos ou manuais ou livros de registro, especialmente das horas de entrada e saída dos empregados, bem como dos períodos de descanso, até mesmo dos que laboram fora do estabelecimento, por meio de fichas ou papeletas preparadas para esses fins. Ultrapassando o limite de 10 empregados, o registro de jornada de trabalho deve ser feito na forma do parágrafo 2º do artigo 74 da CLT, importando em presunção de veracidade da existência de trabalho, alegando na petição inicial que, por ser atacada por prova em contrária, conforme o entendimento do TST, apresentado aí na súmula 338. Das penalidades, o artigo 75, os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de 50 a 5 mil cruzeiros, época anterior, segundo a natureza da infração, extensão e intenção de quem a praticou. Aplica em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade. E se tratando de normas de trabalho, de proteção às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de seu corpo de fiscais, serão competentes para a aplicação de multas aos infratores e, coercitivamente, exigirão o cumprimento dessas regras que envolvem a duração de trabalho. Com relação às multas, recomendamos leitura da portaria do Ministério do Trabalho, número 290 de 97. Do teletrabalho, artigo 75A. A prestação de serviço pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. Entretanto, temos aí os 75B, 75C, 75D, 75E. Você pode acompanhar na sua CLT. A Lei 13.467 de 2017 traz o texto consolidado, o modo home office, que até então não tinha previsão legal e se orientava por meio de entendimento firmado pelos tribunais regionais e superiores do trabalho. A regra atual segue na direção do contrato que será fixado entre as partes. Nesse serão estabelecidas as condições quanto torna expressa a atividade trabalho remoto, seja desde admissão ou por meio de aditivo contratual, nos casos em que o empregado já esteja prestando serviços na empresa. Observe-se que haverá um período de transição para que o empregado e empregador possam se adaptar ao novo conceito de atividade laboral. Quanto aos equipamentos que serão utilizados, é que deverão constar as devidas responsabilidades no que concerne à manutenção e garantia das despesas que resultarem da prestação de serviço. Essas referidas despesas e seus registros respectivos de reembolso, por sua vez, não integram a remuneração do empregado e nem serão consideradas como salário in naturas em utilidades. O trabalho em regime office é realizado fora da empresa e fica prejudicado quanto ao controle de horário nos termos do artigo 62 da CLT. Contudo, há condições do empregador efetivar tal controle através dos sistemas de entrada e saída do provedor ou outro meio corporativo.
Vale ressaltar que tais questões estarão restritas aos contratos celebrados entre as partes, também quanto às regras gerais que norteiam o trabalho e das instruções da empresa para evitar doenças ou acidentes de trabalho. Do salário mínimo do conceito, o artigo 76, salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador. Todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, incapaz de satisfazer em determinada época e região do país as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. O salário mínimo é o curso fixado por lei para servir de base de pagamento pelo trabalho prestado por qualquer trabalhador brasileiro em todas as atividades laborais, de caráter ineventual, com pessoalidade subordinada e remunerada do país, deverá atender às necessidades básicas estabelecidas. Agora, no inciso 4º do artigo 7º pela Constituição Federal, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, incluídos reajustes periódicos que permitam ao beneficiado a manutenção do seu poder aquisitivo, difere do valor pago, estipulando livremente pelo empregador, ou mesmo do valor firmado por acordo ou convenção coletiva de trabalho, denominado piso salarial da categoria, exatamente por ser estipulado por lei ordinária e não por consenso entre as partes. O salário mínimo será sempre fruto de norma heterogênea, oriunda do Estado e jamais autônoma, só com participação de partes interessadas. Artigo 78. Quando o salário for ajustado por empreita ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal. O salário mínimo é garantia do Estado de que todos os trabalhadores perceberão sempre um valor digno para a atividade laboral prestada a outro. Trata-se da preocupação de cunho social. Daí a necessidade de estabelecer um critério de natureza constitucional que principalmente assegure a ordem e a segurança de uma nação. Se a liberalidade e a consensualidade que exige nos contratos de trabalho não seguir essa característica básica que o Estado defende, consequentemente haverá sua interferência de forma que se preserve um mínimo nas pagas sob responsabilidade do empregador. Então não se pode reduzir vencimentos por menos que o limite previsto isso. Entretanto, diante esta preocupação, em termo aí, representantes das categorias econômicas e profissionais, desde já estabelecida um piso para cada atividade em suas convenções e acordos coletivos de trabalho. Por exemplo, os comerciários que trabalham por comissões sobre vendas recebem sempre o piso salarial da categoria quando não atingirem um valor limites não comercializados. Entretanto, nobres senhores, de antemão, esta devida no artigo 79, quando se tratar de fixação do salário mínimo dos trabalhadores ocupados em serviços insalubres, poderão as comissões de salário mínimo aumentá-los até da metade do salário mínimo normal. O salário mínimo fixado por lei é um só e não se dilata nem aduz conforme as circunstâncias do trabalho praticado. Apenas poderá ser analisado por representantes das categorias econômicas e profissionais restritas àquelas atividades que consensualmente decidirão sobre a sua flexibilização no âmbito de suas competências, ou seja, nos limites das categorias envolvidas. O artigo 81. O salário mínimo será determinado pela fórmula SM igual a A mais B mais C mais D e E, em que A, B, C e D e representam, respectivamente, o valor das despesas diárias com alimentação,
habitação, vestuário, higiene e transporte necessários à vida de um trabalhador adulto. Na verdade, não há fórmula para calcular o salário, tão somente parcelas isoladas, que podem ser separadas para o efeito de critérios de pagamento. Por exemplo, a alimentação do trabalhador pode ser um título isolado e separado para o efeito de paga salarial, como também o transporte até a moradia. Entretanto, deverá prevalecer um valor total que não poderá ser inferior ao mínimo legal. Artigo 82. Quando o empregador fornecer in natura uma ou mais das parcelas de salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela fórmula SD igual a SM-P, em que SD representa o salário em dinheiro, e SM o salário mínimo, e P a soma dos valores daquelas parcelas. O salário mínimo in natura é aquele que pode ser convertido em utilidades. Por exemplo, alimentos, moradia, enfim, fazem parte dos itens considerados úteis ao trabalho do empregado. O pagamento de salário in natura, ou seja, em utilidade, só poderá atingir 70% do salário mínimo, e outros 30% deverão ser pagos em dinheiro. Para melhor caracterizar a natureza do salário in natura, exemplificamos o caso de empresa que cede um carro para vendedor realizar seu trabalho com mais eficiência. O veículo é usado exclusivamente para o trabalho e, ao final do expediente, devolvido ao empregador. Trata-se de uma facilidade que atende tão somente aos interesses do empregador e, como tal, será acolhida. Porém, se esse mesmo vendedor leva o veículo para a sua casa e também pode utilizá-lo para uso próprio, ou seja, pelo que foi designado ao seu trabalho, também servindo para ir à praia ou levar a sua família para passear nos fins de semana, fatalmente o empregador será condenado pela Justiça do Trabalho a pagar tais benefícios que serão incorporados como in natura aos salários devidamente mensurados pelo valor de uma locação de um veículo por dia, multiplicando-se pelos dias trabalhados, e ao final somados ao salário que o referido empregado perceba naquela empresa. Os percentuais fixados em lei relativa ao salário in natura apenas se refere às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo, apurando-se nas demais o real valor da utilidade. Súmula 258 do TST. Artigo 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família que conta de empregador que remunere. Aqueles que comprovem a existência de vínculo de emprego nos moldes do artigo 66 ou artigo 6 da CLT, sem dúvida terão direito a uma paga salarial que, se não atingir o valor estabelecido por lei, será de um salário mínimo de conformidade às determinações do capítulo 3 desse título. Das regiões e sub-regiões, das constituições e das comissões, das atribuições e das comissões de salário mínimo, da fixação do salário mínimo, no artigo 112 e 115, que foram revogados pela Lei 4.589 de 64, no artigo 116, o decreto fixado o salário mínimo decorrido 60 dias de sua publicação no Diário Oficial obrigará a todos que utilizam o trabalho de outro mediante remuneração. Atualmente, o salário mínimo é fixado pelo Poder Executivo, em regra encaminhado ao Congresso Nacional por meio de uma medida provisória, e passa a viger a partir do 1º de maio de cada ano, sendo renovado no ano seguinte pelo mesmo método. Tal procedimento vem sendo adotado por últimos governos posteriormente à implantação do Plano Real, independente das previsões estabelecidas no artigo 116 da CLT.
As leis estaduais podem fixar um salário mínimo regional de conformidade com sua realidade social geográfica. Tal salário deverá ser caracterizado de acordo com as atividades profissionais exercidas e valerá uma atividade de piso para todos os efeitos legais, se for superior aos mínimos estabelecidos pelo governo federal. A empresa que divide o aumento do salário e fazem a parcela entre o mês de janeiro e o mês de maio. Vai depender aí de concordância com os sindicatos do trabalho. As disposições gerais no artigo 117 será nulo de pleno direito, sujeitando os empregados às sanções. No artigo 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração inferior ao salário mínimo. O inciso 6 do artigo 8º da Carta Constitucional assegura que os acordos e as convenções coletivas serão obrigatoriamente precedidos da participação das entidades sindicais. Esta prerrogativa se estende para as questões de natureza salarial. Para tanto, os sindicatos poderão estabelecer critérios de ordem técnica para os ajustes salariais. Essas negociações devem respeitar os valores fixados pelo governo ou mesmo pelas próprias categorias envolvidas, observando que as reduções de jornada de trabalho jamais podem afetar os índices de salário hora ou de que estiver determinado como salário base dos empregados. As reduções de carga e que o inciso 8º do artigo 7º da Constituição se refere tão somente se firmam diante do número de horas trabalhadas e a redução de salário mínimo será permitida de conformidade com os percentuais referentes aos ajustes salariais decorrentes dos acordos e convenções coletivas existentes. Para acompanhar a rotina da lei, serão nulos todos os atos que tente impedir, desvirtuar ou fraudar os preceitos contidos na CLT, conforme preceituado pelo artigo 9º do texto consolidado. O artigo 118. O trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo. Se não chegar a um acordo amigável com o empregador, certamente deverá ajuizar uma reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, foro competente para discussão da presente contenda ou dissensão salarial, independente de quaisquer previsões contratual, individual ou coletiva. Importante ressalvas quanto à existência de piso salarial da categoria a que o trabalhador estiver vinculado. Nesse caso, valerá o contrato que for mais benéfico ao empregado. Entretanto, no artigo 119, prescreve em 2 anos a ação seja para reaver o que há diferença, contados para cada pagamento de data em que o mesmo tenha sido efetuado. Deve ser aforado no máximo em 2 anos da extinção do contrato de trabalho. E quanto às diferenças resultantes de crédito de natureza trabalhista, como salário pleiteado pelos últimos 5 anos de trabalho a contar da data aforamento de reclamação trabalhista, conforme o artigo 16 da CLT e as alíneas A e B dos incisos 29 e do artigo 7º da Constituição. Esta prescrição parcial se refere-se às pagas salariais mensais que o artigo indica e devem ser respeitadas no período decorrente dos últimos 5 anos, a contar da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Artigo 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao salário mínimo será passível de multa de 50 a 2.000, elevado ao dobro na reincidência. Estarão sujeitos à multa administrativa, aplicadas por quem? Pelas delegacias regionais do trabalho, sem prejuízo do ajuizamento da ação trabalhista pela parte
que se sentir prejudicada. O artigo 124, a aplicação dos preceitos desse capítulo não poderá em caso algum ser causa determinante da redução do salário mínimo. A própria Carta Constitucional, em seu inciso 4º do artigo 7º, veda expressamente a irredutibilidade salarial, assim colaborando com o texto consolidado. Quanto à redução de salário de trabalho, respeitados os valores fixados para o salário hora ou base da categoria, pode ser ajustado por acordos e convenções coletivas sobre os percentuais que serão determinados para as categorias envolvidas, sempre considerados os índices de correção monetária e inflação no período negociado. Artigo 126. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá as instruções necessárias à fiscalização do salário mínimo, podendo cometer essa fiscalização e a qualquer dos órgãos componentes do respectivo ministério. É bem assim aos fiscais dos institutos de aposentadorias e pensões na forma da legislação em vigor. Em regra, o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de suas delegacias regionais, será o órgão competente para fiscalizar o cumprimento das normas salariais, das férias anuais, do direito às férias e da sua duração. Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Trata-se um descanso concedido ao empregado que trabalha pelo menos um ano para o empregador. Esse descanso é remunerado e traduz um tipo de interrupção do contrato de trabalho, garantindo a contagem desse período como tempo de serviço sob o efeito de remuneração decorrente do período de acordo com o artigo 7º, inciso 36 da Constituição Federal. Artigo 130. Após cada período de 12 meses de vigência de contrato de trabalho, o empregado terá direito às férias nas seguintes proporções. Entretanto, aí no inciso 1, 30 dias corridos quando não houver falta ao serviço mais de 5 vezes. Inciso 2, 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. Inciso 3, 18 dias corrido, quando houver de 15 a 23 faltas. Inciso 4, de 12 dias corrido, quando houver tido de 24 a 32 faltas. É vedado descontar do período de férias as faltas do período do empregado ao serviço. Parágrafo 2º. O período de férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Caso não tenha faltado injustificadamente ao serviço, o empregado terá direito a 30 dias corridos de férias. Porém, se forem registradas de 5 a 32 faltas durante o período aquisitivo, ou seja, no período em que o empregado trabalha para conquistar seu direito às férias, sem dúvida serão descontados os dias faltados no descanso, proporcionalmente ao prazo de suas respectivas faltas ao serviço. O texto consolidado disse menos do que deveria. A redação aí no parágrafo 1º do artigo 130 da CLT deveria ser: é vedado descontar na remuneração do empregado, tornando assim lógico o entendimento da presente matéria do artigo da lei. Não se pode descontar os dias de falta nas férias, juntamente a descontos salariais, senão configuraria aí, ou seja, não há punição dupla decorrente de uma mesma falta. O artigo 131 não será considerado falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregador. E temos aí o inciso 1 até o 6º. Além das enumeradas pelo artigo 473, serão consideradas faltas justificadas, licença à gestante. Inciso 8º,
o inciso 18 do artigo 7º da Constituição Federal. Acidente de trabalho, afastamentos do empregado, aceitos pelo empregador, por consenso das partes, e pronunciado ou absolvido por prisão preventiva sob a tutela da lei penal, e nos dias em que não há atividades laborais, por exemplo, feriado, exceto quando deixar de trabalhar, assalariado por mais de 30 dias nos casos de paralisação total ou parcial. Lembre-se, quando deixar de trabalhar, assalariado por mais de 30 dias nos casos de paralisação total ou parcial da empresa. Artigo 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para o serviço militar obrigatório será computado num período aquisitivo, desde que ele compareça a estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. O serviço militar caracteriza a suspensão do contrato de trabalho porque não haverá paga salarial nesse período, independente do recolhimento dos depósitos do FGTS pelo empregador. Nesses casos, o tempo de período aquisitivo de férias conquistado pelo empregado antes de se agregar às Forças Armadas será contabilizado a partir do seu retorno ao trabalho, exceto se voltar à empresa dentro de 90 dias de baixa militar. Artigo 133. Não terá direito às férias o empregado que no curso do período aquisitivo, no inciso 1, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Inciso 3. Deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. 4. Tiver percebido a Previdência Social prestações de acidentes de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Nas hipóteses previstas no artigo 133 da CLT, ressalvando que não se perde férias e sim a soma do período aquisitivo na contabilização do seu direito às férias, ou seja, terá de começar a contagem de novo período aquisitivo. A contagem do período para obtenção de férias se traduz em períodos aquisitivos com 12 meses de trabalho que vencidos atingem os períodos concessivos, pelos quais os empregadores se baseiam para conceder o que as férias aos empregados. Artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Entretanto, o período de férias é previsto por lei, caracterizando o tempo que o empregado trabalha para adquiri-las, com a necessidade do empregador concedê-las em tempo hábil e legal. Porém, é o ato do empregador a sua concessão, pois dentro do princípio da tutela gerenda que marcam o poder diretivo do empregador, esse terá melhores condições de definir o melhor período para afastar aquele empregado das atividades laborais. A Lei 13.467 autoriza que as férias sejam divididas em 3 partes, sendo que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, e nem que os outros sejam gozados por menos de 5 dias. Esta previsão acolhe interesse empresarial para evitar longos afastamentos do empregado e a descontinuidade do serviço, mas só poderá ser efetivada com aceite do trabalhador. Na verdade, trata-se de uma exceção, e nesse caso não restringe ao empregador, seja promover a escolha da melhor época para o empregado gozar as férias. Por consequência, as pagas referentes às férias divididas seguem na mesma direção. Quanto ao pagamento antecipado, as alterações da Lei 13.476 de 2017 vedam a concessão de férias antes de feriados, para permitir que o empregado possa usufruir o período na sua totalidade e assim evitar que a contagem do tempo recaia em datas que já não havia expediente de trabalho na empresa.
Nobres senhores, aqui está algumas dicas e cursos para concurso. Estamos aí traçando umas explicações e comentando artigo por artigo dentro da CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Se inscreva no canal e fortalece a casa, que daremos continuidade no próximo capítulo. Vamos virar essa página na CLT. Consolidação das leis trabalhistas. Cara, não se esquece, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a fortalecer. Receba aí o meu carinho, o meu amor ao canal. Um beijo no coração, Brasil.